Olá, tudo bem com vocês? Eu quero aqui compartilhar com base num vídeo, até o vídeo anterior que eu gravei, em que eu falei da importância das resoluções 371 e 561 do CONTRAN, que aprovaram e instituíram o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volumes 1 e volume 2, e esse manual traz as fichas de enquadramento de cada infração de trânsito. Eu vou falar aqui de uma em específico, que é uma infração que a gente que trabalha na área do trânsito pega com muita frequência, que é a infração do artigo 165A do Código de Trânsito. O que prevê o artigo 165A? Lá está previsto que o condutor que se recusar a realizar, e aqui eu vou pegar a recusa ao teste do bafômetro, que está previsto lá no artigo 165A. Então, o condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro, ele vai ter duas penalidades. A primeira é a multa valor em dinheiro, é quase R$ 3.000 o valor dessa multa, e 12 meses de CNH suspensa, que convenhamos é um tempo considerável. Só relembrando que o motorista que tiver nesse período de suspensão de 12 meses cometido infração de trânsito, ele corre o risco de ter a CNH cassada. Então, tamanha é a gravidade da penalidade do artigo 165A, né, por recusa ao teste do bafômetro, que eu vou falar aqui. Na verdade, o artigo ele prevê recusa a qualquer tipo de procedimento, né, não é só o bafômetro, mas eu vou pegar aqui em específico a recusa ao teste do bafômetro. Então, a primeira coisa, pegando aqui com base, está até aberto aqui na tela, pegando aqui a ficha de enquadramento do artigo 165A. Essa ficha, ela determina para os agentes de trânsito a forma que ele deve proceder com esse tipo de autuação. Então, a primeira coisa aqui, primeiro detalhe que pode ocasionar o arquivamento desse tipo de multa. Então vamos supor que você, motorista e você, defensor, está aí com auto de infração e você, fazendo a leitura do auto de infração, tá lá, o condutor, tal dia, tal horário, por recusa ao teste do etilômetro, que é o termo técnico, foi registrada ali a multa. Só que uma das coisas que são obrigatórias nesse tipo, no registro desse tipo de infração, é que no campo, existe um campo específico no auto de infração, no talão, que deve ser mencionado o modelo do aparelho do etilômetro, tá? E onde é que está esse tipo de determinação? Está na ficha de enquadramento do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, a ficha de enquadramento do artigo 165A determina, tudo bem, o motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro, então nada mais legítimo que se diga qual foi o aparelho que estava disponível no momento da abordagem. Então veja, e não é incomum a gente se deparar com esse tipo de situação. O agente, por esquecimento, ele anota de maneira acertada que o motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro, mas não coloca a marca, a série e o modelo do aparelho que estava disponível. E isto é um procedimento obrigatório no preenchimento do auto de infração. Então, se você pegar o auto de infração, o condutor está aqui, recusa o teste do etilômetro, artigo 165A, mas não tem no auto de infração a marca, o modelo, a série do aparelho que estava disponível, essa infração é nula, ela é nula. E veja a importância de se analisar esses tipos de detalhes, porque você nem vai discutir o mérito, não se discute o mérito se o condutor estava ou não embriagado, você não entra nessa questão, mas por erro no preenchimento do auto de infração, você pode anular uma multa aí que valor de quase R$ 3.000 e que suspende a CNH por 12 meses. Outro detalhe que está também registrado na ficha
aqui de enquadramento do artigo 65A, bastante interessante, está aqui, ó, quando não autuar, né, tem um campo aqui nessa ficha e diz assim, ó, quando não autuar, condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 e apresente 2 ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora, utilizar enquadramento específico. Que enquadramento específico é esse? É do artigo 165, que é o condutor que no ato de fiscalização apresente de fato sinais de alteração da sua capacidade psicomotora. Então, falando aqui o português bem claro, realmente o condutor apresenta sinais de que estava bêbado, dirigindo sob a influência de álcool. Nesse caso, eu já vi erros desse tipo e eles também podem ocasionar o arquivamento do auto de infração. Então você livra o motorista dessa penalidade. E qual que é a situação? Eu já vi autos de infrações que o agente coloca mais de 2 sinais de alteração na sua capacidade psicomotora. Ele coloca que o condutor ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, o agente coloca esse detalhe, ele também anota no auto de infração, registra qual era o aparelho que estava disponível para o teste, e ele anota no campo de observações que o condutor apresentava mais de 2 sinais de alteração na sua capacidade psicomotora. E aqui há um erro, porque o agente de trânsito, quando ele elenca esses sinais de alteração da capacidade psicomotora, o condutor não pode ser penalizado por recusa ao teste do etilômetro, mas sim ele deve ser penalizado com base no artigo 165. Então, por erro na tipificação da infração, por erro na tipificação da conduta verificada no momento da fiscalização, essa infração é nula. Então, só recapitulando, o agente registrou a infração por recusa ao teste do etilômetro, mas ele colocou no campo de observações mais de 2 sinais de alteração da capacidade psicomotora do motorista. Então, nesse caso, há erro na tipificação da conduta. Ele não pode, se ele anotou no campo de observações mais de 2 sinais de alteração da capacidade psicomotora do motorista, ele não pode colocar ou punir, né, a autoridade de trânsito não pode punir o motorista pela multa de recusa ao teste do etilômetro, do artigo 65A, porque a infração aqui, a tipificação correta, seria do artigo 165, condutor que dirige com a capacidade psicomotora alterada. Então você veja que são 2 detalhes que estão aqui na ficha de enquadramento do artigo 165A, que se você se depara com esse tipo de anotação equivocada do agente de trânsito no auto de infração, você tem todo um aparato técnico, jurídico, para pedir o arquivamento desse auto de infração, seja na via administrativa ou na via judicial. Então vamos supor que você perceba que tem essas incongruências na anotação e no registro dos autos de infrações, ainda que na via administrativa a autoridade ela não anule ou não arquive esse auto de infração, você tem uma base aqui muito robusta, muito forte para pedir essa nulidade na via judicial. Então essa é a dica, fica atento aí na forma que está preenchida, né? A forma que o agente de trânsito preencheu o auto de infração, notadamente esse exemplo aqui que eu estou dando do artigo 165A, porque com base nesses 2 detalhes não se discute nem o mérito, não se entra no mérito. O motorista ele tem o direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo, eu nem entro nesse mérito. Eu aponto esses erros aqui que eu mencionei em específico
e com base tão somente neles que eu encontro aqui na ficha de enquadramento do artigo 165A do Código de Trânsito, eu tenho uma base legal para solicitar, seja a autoridade de trânsito ou por meio de ação judicial, o arquivamento desse auto de infração. E por consequência, o motorista ele se livra de pagar quase R$ 3.000 de multa e de cumprir aí 12 meses de suspensão. É isso aí, até uma próxima.